Irmãos, boa noite. O Ministério de Louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Mais um domingo estamos aqui para louvar o nome do nosso Deus. Peço, irmãos, que abram sua Bíblia em Atos 16, versículo 25 e 26. Diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. Imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltos. Irmãos, essa é a palavra que ardeu em meu coração. Que você possa, ao meio ao caos que está acontecendo, ao meio dessa pandemia, nós possamos olhar para o alto e louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, porque Ele fará maravilhas por nós. Os irmãos possam adorar, possam cantar estes louvores conosco, adorar no nosso Deus, em nome de Jesus. Junto aos teus pés, pois prazer
quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui novamente, domingo, dia 24 de maio, e estamos felizes com o Senhor, porque, como eu disse aqui no domingo passado, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Somos vitoriosos. Deus está cuidando, Deus está no controle. Podemos descansar no Senhor,
Deus é fiel. E esse é o motivo de podermos estar aqui dando graças ao Senhor. Nesta noite eu quero falar sobre o poder da graça. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, o apóstolo Paulo, ele se encontra numa situação um pouco delicada. E eu quero ler o texto para a gente comentar algo sobre esse texto. Esse texto fala sobre o espinho na carne. Paulo diz aqui, é para que não me se soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado, posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta. Então eu quero falar nessa noite sobre o poder da graça. É nessa situação, é nesse tempo de muita luta, tempo de sofrimento, tempo de tribulação, que o apóstolo Paulo se encontra lutando contra algo que a Bíblia não explica o que é. A Bíblia não fala qual era esse problema. A Bíblia fala de um espinho. Esse espinho na carne pode ser um problema de saúde, pode ser as perseguições, pode ser o peso que ele carregava também de ser um perseguidor, e isso poderia agora estar trazendo para ele, né, alguns incômodos, alguns remorsos, ao lembrar, talvez quando Paulo estava em alguns lares, com algumas famílias, ele poderia lembrar do que ele fez por muitas vezes. A Bíblia diz que ele pedia a carta para ele chegar na cidade, e ali alguém que ele encontrasse, pregando a palavra, ele tinha autoridade, né, para judiar das famílias, prender. E de repente esse espinho na carne de Paulo, ele poderia ser, talvez, o remorso, as lembranças, mas de uma certa forma ele carregava consigo esse problema. E a Bíblia diz aqui que por 3 vezes o apóstolo Paulo pede ao Senhor que retirasse. Mas a resposta de Deus foi simplesmente essa: a minha graça te basta. Eu quero falar para você nessa noite que está passando por algum problema. De repente você está vivendo uma situação semelhante a essa. De repente na saúde, nas finanças, na família. De repente você está vivendo, né, um tempo desse, tempo de crise. Um tempo que você não tem alegria, você não consegue orar, você não consegue se concentrar, você não acha na palavra, de repente, saída. Porque há momentos na nossa vida que nós nos tornamos, às vezes, incrédulos, mesmo sendo cristão, mesmo por muitas vezes professando a fé, nós nos encontramos, às vezes, fracos. O apóstolo Paulo vivia esse tempo. Nossa irmã Thalita pregou na sexta-feira e ela falou sobre o tempo, esse tempo que Deus muitas vezes reserva na nossa caminhada. E nós vemos aqui que Paulo tinha tudo, né, para ser aquele camarada convencido. Ele era aquele camarada entendido. Ele aprendeu com o mestre Gamaliel. Ele era o camarada que estudou. Ele era cidadão romano. Então ele tinha tudo para convencer. Mas o nosso Deus, na sua infinita graça, Ele sempre tem uma maneira de cuidar, de trabalhar na nossa vida. Ele sabe até onde Ele pode deixar que a gente vá. Há momentos na nossa vida que precisamos ser podados, precisamos às vezes separados. Às vezes nós reclamamos muito dessa situação que estamos vivendo, esse isolamento. Mas Deus tem a maneira de nos parar muitas das vezes. E nós encontramos aqui Paulo com tanta sabedoria, com tanta experiência, e ele fala aqui, né, para que não me ensoberbecesse
com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. É para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não crescesse. Eu estava falando, hoje pela manhã com a Juliana, o orgulho, a vaidade, ele é muito sutil na nossa vida. Ele entra na nossa vida sem nós percebermos. Às vezes nós temos atitude de simplicidade, de humildade, somos até reconhecidos como pessoas simples, mas dentro do nosso coração, às vezes, há uma vaidade. Há um intuito de grandeza, de superioridade, sermos mais do que alguém. Nos julgamos melhores porque somos mais humildes, porque somos às vezes mais simples. Então, muitas das vezes, o nosso Deus, Ele tem uma maneira de nos parar. E com o apóstolo Paulo, ele trabalha com esse espinho. E nós vemos aqui que, como eu disse aqui, era um homem que tinha tudo para ser vaidoso. Mas o nosso Deus, como eu disse aqui, na sua infinita graça, Ele tem uma maneira. E é desta maneira que Ele trabalhou com Paulo. É dessa maneira que Deus tem trabalhado comigo, com você. Deus faz questão de nos mostrar que Ele não era maior do que ninguém. Paulo não era maior, não era melhor. Paulo era simplesmente um instrumento, uma ferramenta nas mãos do Senhor. E eu quero dizer para você, nessa noite, nessa situação que vivemos, você não é melhor. Você também não é menor. Você é justamente aquilo que Deus projetou. E é com essa maneira que Deus quer trabalhar com você. Você nunca pode esquecer, como eu li aqui, quero ler de novo hoje, esse texto tem falado muito comigo, aqui em 2 Coríntios mesmo, a carta 2 aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, nós não podemos esquecer que o vaso é de barro. O vaso, ele tem fragilidade. E muitas das vezes nós achamos que o vaso é forte, o vaso é resistente, e não valorizamos a essência. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos um tesouro, todos nós recebemos um tesouro, que é o Espírito Santo, que é o dom que Deus nos capacita, às vezes, de uma pregação, de ministrar um louvor, de tocar um instrumento, de saber conduzir uma equipe. Mas nós não podemos perder de vista que mesmo tendo esse tesouro, não podemos esquecer que o vaso é de barro. Temos que lembrar da nossa fragilidade. Somos frágeis, fracos, somos limitados. Temos limitações que muitas vezes nos aborrecem, nos entristece na caminhada as nossas limitações. Mas o Senhor, na sua infinita graça, Ele trabalha nas nossas limitações. O apóstolo Paulo diz aqui, no versículo, no texto que eu li, na 2 aos Coríntios 12, no versículo 9, ele diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É tão difícil entender que Deus trabalha na nossa fraqueza. Nós lemos aqui que o vaso é de barro para que nós não venhamos gloriar, porque é a essência do Senhor. Quantas das vezes nós encontramos com alguém do nosso rebanho, nós vamos às vezes visitar alguém, e a gente encontra a pessoa e ela fala, eu não tenho ido à igreja porque eu estou fraco. Olha quantas contradições, se a Bíblia diz que quando nós estamos fracos, aí nós estamos fortes. Nós não entendemos, nós não compreendemos o agir de Deus. Nós achamos que é com a nossa força, é com a nossa sabedoria,
que é com o que nós aprendemos. Não, o Senhor não trabalha com a sua sabedoria, o Senhor não trabalha com a sua força. O Senhor trabalha com a força da palavra. O Senhor trabalha com a força que há no Espírito Santo. Precisamos entender o agir de Deus na nossa vida. Precisamos entender que a graça faz toda a diferença na nossa vida. Eu preguei aqui há um tempo atrás, e nessa pregação, o título dessa pregação foi: eu preciso da graça para entender a graça. Eu preciso de graça para entender a graça. Nós não entendemos a graça de Deus na nossa vida. Se nós não tivermos a graça na nossa vida, se nós não compreendermos o que é graça, nós nunca vamos entender a graça de Deus. Achamos que somos melhores pelos nossos méritos. Quando Davi era uma criança, era um pastor, um simples pastor, ele era ainda um menino, a Bíblia diz que ele venceu o urso e ele venceu o leão. Ele venceu Golias quando ele ainda era uma criança. Quando Davi chega ao rei, ele é derrotado por uma mulher. Ele foi derrotado por um pecado que marcou não só a sua vida, mas marcou o seu reinado, marcou a sua família. Nós vimos que a família de Davi não foi mais a mesma depois de tudo aquilo, porque Davi confiou na sua força. E eu quero falar para você nessa noite, não esqueça que o vaso é de barro. Os méritos não são seus, os méritos são do Senhor. Quantas das vezes nós oramos, pedimos do Senhor misericórdia, e as nossas orações muitas das vezes não são respondidas. As nossas orações, às vezes, quando são respondidas, muitas das vezes a resposta, ela é até o contrário do que pedimos. Mas Deus está trabalhando. Nós não entendemos o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Mas é nessa situação que o apóstolo Paulo encontra e que nós muitas das vezes nos encontramos e achamos que o Senhor esqueceu de nós. Achamos que a nossa oração, ela não tem sido ouvida pelo Senhor, mas eu quero dizer para você, não existe oração que não é ouvida. Toda oração, ela é ouvida pelo Senhor. E todas elas são respondidas sim pelo Senhor. Porque muitas vezes nós não entendemos que o silêncio de Deus é resposta para nossas orações. Se não fosse assim, o Salmo 46, 10 não estaria escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos entender que o silêncio de Deus na nossa vida também é resposta das nossas orações. Precisamos entender que quando as nossas orações aparentemente não são respondidas, mas Deus está trabalhando. Deus tem o tempo de trabalhar, Deus tem o tempo de agir. Deus não trabalha com o nosso tempo. Nós precisamos entender o tempo de Deus. Precisamos entender que o tempo de Deus é soberano. A hora de Deus é soberana. Por isso nós precisamos entender, como o apóstolo Paulo aqui entendeu, a minha graça te basta. Deus está falando para você nessa noite, a minha graça te basta. De repente você está vivendo, como eu disse aqui, situação que não é aquilo que você pediu ao Senhor. Mas Deus está agindo na sua vida. Há um agir de Deus nessa situação. Não perca essa palavra que Deus está no controle. Deus está no trono. Ele não saiu do trono, Ele não deixou de ser Deus. Nós cantamos aqui que se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Se Ele abençoar, Ele é Deus. Se a bênção não vier, Ele continua sendo Deus. E muitas das vezes nós cantamos, mas não entendemos, não vivemos da maneira que cantamos. Somos como crianças
birrenta, crianças manhosas, que se o pai ou a mãe não der aquilo que ele quer na hora que ele quer, ele se revolta. A Bíblia diz que nós não somos como criança. Você não é criança, você cresceu. De repente, aonde você precisa ser criança, na hora do perdão, na hora de esquecer os males que foi causado por alguém, você não quer ser criança nessa hora. Mas eu quero que você entenda nessa noite que nós precisamos em tudo sabermos que a graça nos basta. Essa é a palavra de Deus para essa noite. A minha graça te basta. Deus escolheu você para essa geração. Deus escolheu para você esse tempo. Lá em Gênesis 7, Deus chama Noé e fala: olha, Noé, eu te achei justo nesta geração. Você foi escolhido para essa geração. Muitas das vezes eu me pergunto por que não nasci, de repente, numa geração passada, onde os valores eram mais respeitados. Mas será que Deus não me escolheu para fazer a diferença nesta geração? Será que Deus não chamou você, como Ele chamou o apóstolo Paulo? E Paulo fala lá aqui em Coríntios também, ele chama a atenção da igreja. Ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nessa geração existem homens e mulheres que podem chamar a responsabilidade para si, chamar a responsabilidade de uma igreja, de uma comunidade? Olha para mim, olha para as minhas atitudes, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus precisa de homens e mulheres que chamam a responsabilidade para si próprio. Nós não podemos transferir responsabilidade não se transfere. Você que é homem ou mulher de Deus, que foi chamado com esse propósito, não transfira a responsabilidade. Deus chamou você. Jesus nunca transferiu responsabilidade, ele sempre dizia: vinde a mim, eu sou. Então eu quero que você nessa noite entenda. Como Paulo foi imitador de Cristo, eu e você devemos ser nessa geração imitadores de Cristo, formadores de opinião. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você nessa noite coloque no seu coração que a graça do Senhor é o suficiente nessa caminhada. Deus te fez uma promessa e Ele tem responsabilidade com a palavra dEle. No Salmo 91, Ele diz que mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará em tua tenda, porque o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Simplesmente porque nós conhecemos o nome do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Tome posse das promessas de Deus na sua vida. Soberano Deus e poderoso Pai, é em nome de Jesus Cristo que eu oro nessa noite, ó Pai, pedindo uma bênção toda especial para o nosso povo, para a nossa comunidade, para o nosso bairro, para a nossa nação, para nossas autoridades. Senhor, eu te peço uma bênção toda especial. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Senhor, faça com que esse tempo passe, Senhor, o mais rápido possível e que nós possamos novamente abrir, Senhor, o nosso templo, congregar, abraçar os nossos irmãos. Oh, meu Deus, te damos graças, Senhor, porque em tudo nós somos vencedores. Te damos graças, Senhor, porque os nossos estão sendo guardados. Eu te louvo pelos os nossos membros, os nossos anciões, os nossos pais de família, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Meu Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado por esta igreja. Obrigado por esse tempo. E obrigado, meu Deus, pela tua graça em nossa vida. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Levante sua mão. Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e que as doce consolação do Espírito Santo de Deus seja contigo e com todo o povo de Deus na face da terra. Todos digam junto, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.